Boa noite, queridos. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 15, diz assim: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Eu creio, em nome de Jesus, que nós possamos trazer à existência a palavra dele, os projetos dele, mesmo que pareça difícil, e que nós possamos buscar, equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos exaltar ao Senhor. Nós vamos glorificar Ele mesmo se estiver doendo. E que a gente possa se sujeitar à vontade dEle. A sabedoria dEle é o melhor. Ele é o barqueiro. Muitas vezes a gente busca sabedoria em homens, em explicações em algumas coisas e não vai ter. Quando recebemos também algum diagnóstico difícil, incompreensível aos nossos olhos, a gente pode ficar triste, frustrado. Mas a sabedoria de Deus vai fazer com que a gente atravesse rios. E às vezes a gente vai querer desistir. Mas dentro desse barco existe o maior capitão dos capitães. E na minha história e na sua história existe alguém que rege ela. Diz uma história que existia um barqueiro e também alguns profissionais, né? Um professor, um advogado. E esses dois não sabiam velejar. E o barco precisava de alguém. Então eles convidaram um barqueiro que não tinha, muita intelectualidade, mas ele sabia o caminho. E então eles pediram a ele para ajudar. E lá ele foi ajudar. E quantas vezes na nossa vida a gente pergunta, questiona, e a gente não vê resposta para algumas pessoas que até estudaram e que a gente não atente para a letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. Que eu e você possamos estudar aquilo que é bom, que é a palavra dele. Que eu e você não percamos tempo com picuinhas, mágoas, ofensas, e que o Espírito de Deus em nós habite abundantemente. Eu tenho convicta certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, como Daniel e os seus amigos, que estavam em um momento de dor, aflição, querendo ser jogados, podendo ser jogados no fogo. E ali Deus se fez presente. Toda prova tem um motivo. E toda prova tem também os seus dias de acabar. Se eu ou você passamos por lutas, é porque nós precisamos passar por esses momentos. E não há explicações, às vezes, aos olhos naturais. Somente Deus tem respostas para tudo. Talvez a gente não entenda agora, mas futuramente a gente pode entender. Talvez fosse necessário algumas paradas, digamos assim, né? De repente, às vezes, assim, a gente precisa parar um pouco. Não digo assim, desistir. Parar, fazer um tratamento, parar, viajar, parar de reclamar, ter energia. A nossa energia, ela vem do céu. Nós, cristãos, temos uma energia do céu. E que nós possamos verdadeiramente ter uma energia positiva. Vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Não podemos negligenciar a nossa parte. Eu queria que você e eu louvássemos um hino. Esse hino chama-se Te Exaltamos. Eu queria que nós pudéssemos exaltar ao Senhor com a nossa vida. E principalmente com os nossos lábios. Confessar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Independente se a gente às vezes está triste
passando por situações muito difíceis. Ele é o Senhor das nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Então é isso. Boa noite. Eu louvei esse hino com muito amor e muita fé, sabendo que Deus ele está no controle. Às vezes a gente não quer nem andar e nem fazer aquilo que Deus precisa que aconteça. Às vezes a gente fala assim, eu não vou fazer esse tratamento. Eu não vou caminhar, eu não vou estudar porque não vai dar certo. Mas para a glória de Deus, faça. Por quê? Os braços fortes do Senhor. Muitas vezes nós precisamos sim nos sujeitar. E a maior vontade do Senhor é que a gente obedeça a Ele. Amém? Então, boa noite, fiquem com Deus. E Deus abençoe as nossas vidas.